Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho, vídeo aqui do Linkzinho, vídeo longo, vídeo de 17 minutos, falando sobre o arco que o anime de One Piece destruiu. Dressrosa. Sim, família, vamos falar de Dressrosa aqui. Dressrosa aqui, no caso, eu não acompanhei inteiramente no mangá, né? Então eu não vou ter experiência, na verdade não, eu acompanhei metade de Dressrosa no mangá. Eu não vou ter experiência de falar tudo, mas uma parte eu tenho. Então, vamos seguir aqui. Só pedindo no início do vídeo para deixar o like, para se inscrever, para dar aquela fortalecida e simbora então. Sem muita enrolação. 3, 2, 1. Parei. Dressrosa, o arco amaldiçoado da história do anime de One Piece. Dizem as lendas antigas que em períodos de tempo passado houve uma fase em que o anime de One Piece sofreu de um negócio chamado ficar feio para uma desgraça. Personagem. Tipo assim, depois do time skip, o anime de One Piece deu uma queda brutal na produção. A Ilha dos Homens Peixe tava feia, tava feio pra caraca. Tava naquele, tipo, tava esticado no padrão One Piece, que eles ficam esticando episódio, só que tava pior. Tipo assim, parecia que o tempo tava passando, parece que era mais devagar ainda. A animação tava bem mequetrefe, tipo, os personagens estavam bem torto, parecia de vez em quando. Realmente a consistência, tava faltando consistência no arco. Aí pra Punk Hazard, em seguida, depois, Dressrosa continuou, mas no caso, tipo assim, Dressrosa foi talvez o auge da má qualidade que a gente teve no anime de One Piece depois do time skip. No caso, no time skip, no time skip, eu acho que foi o auge. Que foi tipo o combo de enrolação, má produção, má planejamento, falta de consistência, entre outros fatores, né? Mas vamos seguir. Personagens feios, animação feia, cores feias, ritmo horroroso. Essa época, meus amigos, se chama pós-time skip. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E você que assiste aí o anime de One Piece há muitos anos, claramente você já deve ter percebido que ao longo dos 20 e poucos anos onde o anime de One Piece esteve no ar, já tivemos várias e várias mudanças aí a respeito do anime, não é? Tivemos uma fase inicial pro público, várias delas que foram categorizadas e que a grande maioria das pessoas consideram como 3 em geral, né? A fase inicial do mangá de One Piece, a fase pós-time skip do mangá de One Piece e a fase onde começa o arco de Wano. E hoje, ironicamente, jovens, eu gostaria de falar com vocês sobre um dos meus arcos favoritos de One Piece, que é o arco de Dressrosa. E como esse arco acabou, por algumas razões, sendo completamente destruído pela existência do anime e pelas coisas que rondeiam o fato de como o anime de One Piece é feito. Enfim. Olha, que o arco de Dressrosa, pela parte que eu peguei do mangá, que foi mais ou menos até a metade, até o final, no mangá, pelo que eu pude acompanhar, é muito bom. O ritmo é bom, o fluxo... Tipo assim, tem os erros. Que em relação, tipo, a tomada do Luffy subir aquela porra daquela prédio lá, que não faz muito sentido, só pra enrolar, é foda. Isso daí, tipo, não tem nada a ver com o anime, não. Mas no anime eles conseguiram fazer isso ficar ainda pior. Mas ainda pior. Pelo amor de Deus. Mas eles, mano, tipo assim, cara... Enfim, vamos continuar. O vídeo é longo. Pra poder falar sobre isso em geral, antes não esquece de se inscrever aqui no canal pra poder ajudar a gente a bater 200 mil inscritos mais rápido, beleza? E tendo dito isso, senta aí e vem comigo, porque a gente vai começar a falar pela fase inicial do anime de One Piece. A fase clássica da história. Tá legal, então. Eu acredito que esse daqui deve ser um pedaço bastante aclamado pelas pessoas que gostam do anime de One Piece, né? A parte que inicia a jornada lá pelo arco do East Blue, né? A famosa época mais simples. Onde os cenários de One Piece pareciam ser feitos com aquarela. As cores eram um pouco mais mortas e os ataques eram um pouco mais simples. O traço do anime era um pouco mais caricato, muito bonitinho, simples, e às vezes ele ficava, tipo, um pouquinho mais bem animado. Conforme as coisas foram evoluindo, o traço de One Piece também foi evoluindo junto a isso, mas sempre mantendo aquela famosa essência dos personagens que eram caricatos. Foi evolução? Deixa aí, comenta aí. Foi evolução? Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que acha que foi tipo um regresso. Tem muita gente que acha os traços anteriores muito melhores do que os recentes, né? Então, vai de gosto. Vamos seguir. E aí de repente eles ficavam tipo muito mais feios do nada. One Piece foi um daqueles famosos animes que funcionava com momentos de pico, né, em geral. Como nós tínhamos um episódio por semana, sempre tínhamos aquelas semanas onde tínhamos um episódio muito pica do nada, e aí os próximos 5 episódios eram meio feinhos de repente, porque, padrão, né, a gente tinha tido um episódio pica antes, então todo mundo aceitava numa boa. As coisas começaram a evoluir. Todo anime, no caso, antigamente, né, hoje em dia não existe mais. Antigamente tinha bastante nesses animes que continuavam durante muito tempo, né, tipo, que eram semanais, uma coisa que hoje em dia é raro, né. Eu acho que só One Piece
dos conhecidos que a gente tem, né? Mas deve ter outros aí. Mas desses grandes, assim, eu acho que One Piece eu acho que é o único que me vem à memória. Deve ter outra, com certeza. Com certeza deve ter outra animação aí que continua semanalmente. Mas, antigamente, no caso com o Naruto, até mesmo com o Dragon Ball, quando voltou com o Super, Black Clover, sempre, tipo assim, maior parte dos episódios era aquela qualidade baixa o tempo inteiro, tipo, só o suficiente pra poder fazer o episódio. E aí, quando tinha uma coisa legal, eles investiam em botar um pouco mais de orçamento, né? Vamos dizer assim, botar um pouco mais de tempo, dava um pouco mais de tempo pra produzir, tipo, realmente planejar pra fazer o episódio. Em momento-chave, lutas específicas, obviamente, né? Padrão, padrão. Eu não acho isso totalmente ruim, né? Mas vamos seguir. Tipo, não nesse sentido de anime semanal. Mas, tipo, One Piece tentou fazer o fora da curva, né? Em Egghead. E acabou tendo que pagar a conta, tendo um hiato aízinho. Mas vamos seguir. Evolui muito conforme o passar dos anos, e é óbvio também que como uma história que perdurou por, tipo, mais do que 85% das outras histórias de mangá que existem, em algum momento, o traço do anime, os visuais e os designs tiveram que vir sendo atualizados de pouquinho em pouquinho. E essa atualização toda corroborou porque foi a fase do pós-time skip, né? Já que o design de todos os personagens da obra tinha mudado um pouco de fato. Atualização será a palavra história de certa. One Piece como um todo acaba mudando. Atualização será uma palavra certa pro design. Evolução é uma coisa. Atualização acho que seria a palavra certa. Vamos seguir. Quando nós temos o time skip pós a guerra de Marineford, o pessoal do anime também aproveitou e transformou o pós-time skip em uma grande mudança. Mudança essa que, nossa, mudança pra pior. Pior em todos os aspectos. Pior em tudo. Já a começar pelo fato de que algumas pessoas do público não tinham gostado tanto já na época dos visuais do pós-time skip da grande maioria dos personagens, até mesmo dos próprios Chapéus de Palha, né? Como, por exemplo, os grandes fãs do Frank que achavam ele maneiro e viram ele se transformar num personagem da franquia Transformers, ou pessoas que achavam, por exemplo, o personagem da Nami estilosa. O Frank eu acho que foi um dos mais esculhambados, né, cara? E aí no pós-time skip tiveram que presenciar ela fazendo uma cirurgia pra remover todos os órgãos internos da barriga e virar praticamente uma vareta com peitos. Mas aí a gente ainda... Cara, eu acho que isso aí é foda, porque, tipo assim, no caso, em relação a Nami, eu até entendo, porque o Oda, ele já tinha projetado mulheres, no caso, tipo, quando ele vai fazendo, tipo, no modelo mais adulto, com esse estilo de corpo. Então, ele quis basicamente sinalizar, tipo assim, a Nami agora é adulta. É nesse sentido. Só isso mesmo. É só isso mesmo. Tem aquela... Qual é o nome daquela... Esqueci o nome dela. Tipo, de Alabasta, mano. Eu esqueci o nome dela. Tem outras também, as Amazonas também. Tipo, a própria Bal Hancock também segue esse modelo. É o modelo que o Oda faz pra desenhar mulher. É o estilo dele, tá ligado? Tipo, mulher madura, né? Vamos dizer assim. Então, foi a maneira que ele colocou. Tipo... Se foi bom ou ruim, comenta aqui embaixo. Você pode falar que o mangá é uma coisa. Agora o anime, gente. Nossa. Eu genuinamente, jovens, não sei até hoje meio que o que aconteceu exatamente com One Piece no pós-time skip. Por que exatamente ele ficou tão feio assim? Tanto é que hoje em dia, o arco da Ilha dos Tritões, por exemplo, né, que é o primeiro do pós-time skip, tá tendo uma espécie de remake hoje em dia e as pessoas não se cansam de comparar o quão bonito o remake tá hoje em dia pro quão feio ele era antigamente. E vamos dizer aqui que a gente também não tá falando exatamente de um dos mangás pequenininhos, um mangá sem muita verba, que não tinha dinheiro pra uma grande... Não, a gente tá falando de, tipo, One Piece. Vulgo, o mangá que mais vende no mundo inteiro. Por alguma razão, os caras acharam que isso daqui tava aceitável pro pós-time skip. E é isso aí. O traço do mangá tava feio. Era aquele negócio, né? Tipo, o importante era só fazer a animação pra continuar tendo One Piece, pra continuar fazendo o mínimo de propaganda pra continuar vendendo mangá. É mais ou menos isso. Não precisavam investir tanto assim, só investir, tipo, em momentos-chave. E até em momentos-chave eles nem investiam tanto assim, né? Tipo, o próprio Gear 4, né? Tipo, ele teve um pouco de orçamento. Cara, se você olhar, tipo, só a animação dele é da hora. Mas quando você vai ver a luta em Dressrosa, é bem mais ou menos. Até, tipo, depois, né? Tipo, tem algumas coisas legais na luta. Tipo, algumas partes ali bem legais, mas de resto, tipo, ela é do nada, tipo, vira aquele modelo de frame parado, um soquinho com movimento, tá ligado? Tipo, tem cenas assim. Então, até mesmo nesses momentos importantes, eles não investiam tanto. O que eu achava... tipo, impressionante no sentido de, cara, por quê? Por que não investiram tanto nessa luta aqui, nessa transformação ou nessa outra aqui? Tipo, sei lá, na luta contra o Zoro versus contra o Pica de Pedra, né? O nome dele é esse, tá? O complemento é por causa da fruta, mas enfim. Você vê que, cara, foi esticado de uma maneira absurda o momento do Zoro cortando. Você sabe quem? Cara, é esticado de uma maneira tão absurda. A cena em si até que é legal.
Até pela crescente que eles colocam. Mas, cara, é tão esticado, que você não sabe se você fica, tipo, caraca, mano, vai acontecer, e, tipo, tu fica... E aí, quando é que vai acontecer? É tão esticada a cena dele fazer o corte que é impressionante. Às vezes é bom, porque cria uma tensão, tipo, caraca, mano, vai acontecer. E quando chega realmente aquele negócio uau, ou às vezes, tipo, estica demais que a pessoa acaba perdendo muito a expectativa ali no momento, porque parece que eles estão querendo só enrolar o episódio, né? Enrolar o momento. Tipo, ó, o momento vai acontecer, mas bora, acontece. Ficar só rodando o número assim, tipo, do episódio passando e a cena não acontece, mano. A cena importante que a pessoa tava esperando no mangá. Estranho, mal produzido, muito mais momentos feios em geral nos episódios do que momentos bonitos. Tipo, era a coisa de você ter um episódio com alguns momentos legais para os próximos 10 episódios serem feios. Isso não era nem metade dos problemas, de ritmo, de consistência, tudo foi muito estranho. A terceira fase do anime em geral acabou sendo um milagre de Cristo, que por alguma razão, quando os caras chegaram no arco de Wano, eles lembraram que o One Piece era tipo uma das maiores obras do planeta. Aí de repente decidiram fazer uma animação decente pra ele. Eu gosto de falar que tem que agradecer a Kimetsu, tem que agradecer a Kimetsu, mano. A Kimetsu abriu o olho da indústria. Eles falaram, olha, isso aí, hein? Melhor a gente fazer uma produção legal que, mano, vai agradar mais o público. Olha. Claramente não foi só isso, né? Tipo, eu gosto de brincar com isso, mas são vários elementos, né? Não tem como dizer ao certo o que foi realmente o fator, mas realmente a indústria deu uma mudada, né? No padrão de qualidade, né? Então o One Piece acabou seguindo essa lógica. Sem contar que o Wano também, como uma região inspirada no próprio Japão, né? Acabou que eles tiveram um pouco mais de carinho pra fazer. E com o Ichigo no Aro mantendo a qualidade e até subindo o nível, né? Tipo, indo pra Egghead também subiu o nível. Mas, enfim, vamos seguir. Ele colocar uns brilhos, uns negócios legal e tal. E aí depois da animação de um ano, tudo ficou interessante. Infelizmente, jovens, toda essa introdução aqui, vale se destacar que nesse meio tempo, quantos arcos a gente já não teve de One Piece que acabaram sendo infinitamente prejudicados pelo que aconteceu? Como, por exemplo, Ilha dos Tritões, Dressrosa, Zou, Holy Cake. Arcos que poderiam ter sido infinitamente mais bem animados no anime, mas que, por alguma razão, só isso não aconteceu. Como eu tinha falado pra vocês antes, Dressrosa é um dos meus arcos favoritos do anime de One Piece. Por mais clichê que pareça, gente, pois é, Kaido pra mim é igual a bosta. Eu gosto do Doflamingo, um dos vilões mais legais de One Piece. Se você não é o concorda, do Flamengo, eu achava pô, respeita. irado, cara. Toda a história de Dressrosa, a temática do país, o fato de como aquele arco foi a primeira aparição da CP0, os flashbacks da história do Doflamingo, toda a história dele como um vilão, a história do personagem do LoL também, que é um dos meus personagens favoritos da história, toda a história de Dressrosa em geral, jovens, ela era muito interessante. E, pra mim, é simplesmente uma decepção que ela seja, ao mesmo tempo que muito pica, uma das mais difíceis de assistir no anime. Isso por causa de três coisas. 3 pilares aí horrendos que a gente teve no anime de One Piece nessa época. Antes deles falar esses pilares, tipo, eu concordo assim. Porque esse arco, ele tem muito, cara, tipo assim, no mangá, ele tem vários elementos muito bons. O drama que ele trabalha, tipo, dos personagens é melhor. A apresentação que ele coloca também é melhor, até porque é mangá, né? Não tem o que fazer. Quando chega no anime, e o anime ele tem a sua cota, né? Tipo, de episódios que ele tem que lançar ali por mês, não pode também chegar próximo do mangá, tem esse negócio, porque o anime ele não pode chegar próximo do mangá, porque senão acontece igual aconteceu com o Naruto, filler, ou, né, tipo, eles dão uma pausa, né, na produção, igual aconteceu recentemente, né, se é por causa disso, ou por causa da grande, né, volume de trabalho que eles estão tendo agora em relação à produção, porque realmente agora eles aumentaram o nível na produção de One Piece, vamos dizer que teve uma pausa pra depois dar continuidade na história. Acaba atrapalhando, porque é muito dinheiro envolvido, não é tão simples assim. Então, tipo assim, tem que ser um negócio muito bem planejado. Então, eles não podem só simplesmente parar. Então, em vez deles pararem, o que eles fazem? Eles esticam. Então, tipo assim, uma página dura, tipo, sei lá, no anime, tipo, uns 15 minutos. Era uma parada assustadora, cara. Era assustadora, né? Não que o anime deixou de enrolar. Só que ele deixou de fazer aquela enrolação de sacanagem que fazia em relação, tipo, no pré-time skip, ou até mesmo no pré-time skip. Não, no time skip e no pré-time skip eles esticavam o anime, né? Pra não chegar próximo ao material original. Pra ele já não ficar uma bagunça, né? De pós-time skip, consistência, ritmo e animação. Vou começar falando pela parte do ritmo, que eu acho que é a que mais me incomoda, talvez, provavelmente. Mas vamos lá.
ritmo. Pra qualquer pessoa que já tenha assistido o anime de One Piece, jovem, sabe que o mundo desse anime aqui é gigantesco, né? Então pensa só, fora o fator do mundo de One Piece e as reações que o próprio mundo tem à história, vai colocando essas coisas aqui na soma de paradas que tinha pra poder se desenvolver no arco de Dressrosa. Além do mundo de One Piece, também tínhamos os Chapéus de Palha, que são 9 personagens e que mesmo que todos eles não fossem super desenvolvidos nesse arco, pelo menos eles iam aparecer um pouco. Trafalgar Law, que era um personagem que mesmo que não fosse dos protagonistas, esse arco todo praticamente é dele. A gente tem um flashback, passado, uma conclusão e lutas interessantes pra ele. Do Flamingo, a gente também tem ele muito bem trabalhado na história. Temos um monte de introduções. Tanto que a galera achou que o LoL não teria mais destaque depois, né? Tipo, meio que o LoL ele já teve, no caso, vamos dizer assim, entre aspas, né, sua finalização de arco, né? Em Dressrosa, porque o objetivo dele era o do Flamengo, né? Era a sua vingança, né, contra o do Flamengo. Só que o Oda achou mais interessante continuar com o personagem, né? Tipo, colocou, né, não sei se isso foi pensado ou não. Aí, tipo, aí é com o Oda em relação ao LoL C1D, né? Aí, tipo, conseguiu deixar ele um pouco mais ligado à trama pra relações mais futuras, né? Não só, tipo, como um companheiro do Chapéu de Palha futuro, mas realmente ligado. Até porque ele também faz parte da família D, né? O que é? Ninguém sabe. E sem contar que ele sabe de algumas coisas também em relação a isso. Então, não se sabe ao certo. Vamos dizer assim, não se sabe ao certo. Mas era pra ele ter finalizado o arco dele ali. E o Oda, tipo, não sei se por ele achar mais interessante continuar com o personagem, ou sei lá, aconteceu igual em outras obras que o gosto popular acabou influenciando, a gente não sabe. Acho que não, porque o Oda manda e desmanda o que ele decide fazer no mangá, né? O Nick é o exemplo disso, né? Então vamos seguir. Junto disso já também tem o Fujitora, junto disso a gente também tem o bando do Doflamingo, que tinha uma porrada de gente desnecessariamente pra nada. Todos esses personagens aqui, óbvio que nem todos eles vão ser desenvolvidos, até porque metade desses personagens aqui eu acho que se eles não existissem, o impacto do arco seria o mesmo, na verdade eu acho que seria até melhor, por sinal. Temos alguns deles que são legais, tipo o Sr. Pink, por exemplo. Nem todo mundo, vamos colocar um ponto aqui, nem todo mundo precisa de um desenvolvimento pica até o Sr. Pink teve. Nem todo mundo precisa. Ele só precisa fazer o seu papel ali de vilão de esquina padrão, seu vilãozinho ali do arco, e depois, ó, tchau, tá bom? Tipo, tem uns fora da curva, assim, o Pique é um exemplo disso, tá ligado? Tem um outro ali que é bom, tipo, tem uma relação ao Diamante, né? Que tem uma ligação lá com a Rebeca e com Equiaros, eu esqueci o nome dele, cara, do gladiador, enfim. Tem isso também, então, tipo, eu acho que é ele, né, o Diamante. Tem outros aí, mas esses, vamos dizer assim, que teve um pouco mais de destaque, né? Nem todo mundo precisa de tudo isso. Tem aquela lá que vira arma também, que teve um pouquinho a mais também. Vamos seguir. Por exemplo, que recebeu uma luta maneira com o Frank, você assiste a luta e chora e tal, mó maneiro. Ao mesmo tempo que a gente tem um monte desses outros personagens do bando do Flamengo aqui, que você assiste e depois nem lembra que existem, nem lembra o nome esse flashback deles aí é pedrada, hein? Mesmo no mangá, jovens, o arco de Dressrosa era um arco bastante arriscado, em geral, pra algumas pessoas, que muitos consideravam que era uma ilha, que tinha muita coisa pra acontecer mesmo no mangá. Agora, tudo isso, essa pressão e esses momentos, pega tudo isso no anime quando se fala de ritmo e triplica qualquer problema que a obra possa ter tido pelo menos umas 3 vezes. Em resumo, há mais ou menos uns 2 anos atrás, jovens, eu fiz um vídeo chamado O Anime de One Piece Distorce Suas Lutas. Nesse vídeo, em geral, eu falava... Eu acho que eu não vi esse vídeo. Talvez eu veja no futuro, talvez. De um dos problemas que mais me incomodava, principalmente no anime de One Piece em si, mas como eu sei que esse vídeo aqui foi feito, tipo, quase 2 anos atrás, pra quem não assistiu o vídeo, dando uma boa resumida, outros animes shonen, jovens, hoje em dia, em geral, né, a grande maioria dos animes shonen, tipo, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, Dandadan, Chainsaw Man, quase todos os outros, hoje em dia são feitos por meio de temporadas, né, lança uma temporada, essa temporada tem um diretor, uma equipe que tá trabalhando, um estúdio, e aí pronto, essa temporada vai ter, tipo, 12, 20 episódios, lança tudo, acaba, e aí só quando a próxima temporada for ser anunciada, que a gente vai ter a produção do anime de novo, um outro diretor, uma outra equipe e por aí vai. Fazendo com que esse tipo de lançamento aconteça, temos animes que são muito mais consistentes em geral no quesito de traço, no quesito de animação, no quão bonito o anime fica. No entanto, o One Piece a gente sabe que é um bagulho que lançou lá nos anos 2000 e ele funcionava da mesma forma arcaica e antiga que os caras tinham decidido fazer desde o início. Com um estúdio de animação que é bastante questionável em geral, que é o pessoal da Toei Animation. Depois que eles lançaram um dos 3 maiores estúdios, né, querendo ou não. One Piece. Mas em relação, tipo, o anime ser feito por temporada, eu acho que ele vai falar disso, né? Mas, tipo, eu não sei... Pera aí, vamos esperar pra ver. Decidiram a ideia de que eles iriam fazer o anime ser semanal. Ou seja, ia ter mesmo. Um episódio de One Piece por semana até o bagulho acabar. Ou até o... É meio que antigamente tinha bastante disso, né? No caso, vários animes, eles tinham essa... Vamos dizer assim...
essa maneira de continuar lançando os episódios. Tipo, acho que Fullmetal também seguiu assim. Aí depois dele teve uma parte que teve que fazer original, aí depois teve o Fullmetal Brotherhood pra consertar, não sei se foi isso também. Mas vários animes, antigamente era algo bem normal os animes seguirem essa lógica de serem semanais. Mesmo, tipo, estando em andamento, né? Diferente do sistema de temporada. E mesmo assim, tipo assim, sistema de temporada eu acho melhor no sentido que você consegue ter mais tempo pra conseguir trabalhar em cima da obra, conseguir fazer as coisas direitinho, sem ter muitos problemas, né? Vamos dizer dessa maneira. Só que mesmo assim, até num bom estúdio, o anime ainda pode ser cagado. O próprio exemplo disso é Boku no Hero. Claro que Boku no Hero sofre em relação aos filmes, mas a gente também tem outro exemplo de Black Clover, que também sofreu disso, mas Black Clover ele meio que foi mais semanal, né? Black Clover acho que desconta disso, mas no caso o Boku no Hero eu acho que é o melhor exemplo, né? Que sofreu muito em relação tipo ser um anime de temporada e mesmo assim a produção cair drasticamente. Mas caiu drasticamente. Você pega, tipo, sei lá, as últimas temporadas de Boku no Hero, até a penúltima, antepenúltima, tanto faz. E tu pega a primeira, você vê um nível técnico, tipo, totalmente diferente. Tipo, é uma diferença discrepante, né? Mas não significa que, por ser de temporada, ele vai ter uma melhor qualidade. Vai ver, tipo, o estúdio pode decidir se ele vai investir mais ou menos. Opa, e aí, meu querido Gabi? Mas, eu acho que é muita coisa envolvida. Tipo, não é tão simples como, vou pegar aqui e fazer, tipo, em esquema de temporada. Até porque, se fosse dessa maneira, o anime de One Piece ele demoraria muito pra sair em relação, tipo, ao mangá. Eles queriam, tipo, deixar semanal, provavelmente, pra deixar próximo também, entre aspas, próximo, né? Do mangá, pra continuar fazendo marketing ali ao mesmo tempo, mas não deixar correr tanto. Porque senão, tipo, senão, sei lá, a gente tá em Egghead, vamos dizer assim, no anime. No mangá, a gente já tá em outro arco. E o anime tá parado. Daqui a pouco pode ser, né? Pode ser que o arco já esteja próximo a finalizar. Talvez lá pro futuro, ou no meio do clímax dele. E a gente ainda tá no início de Egghead. Ou no início pra metade, né? Vamos dizer assim. Então acaba, tipo, criando uma margem de tempo muito grande. Muito grande. O anime pode rushar pra se aproximar. Pode acontecer. Ou ele pode continuar no mesmo ritmo lento. Mas aí vai ficar muito afastado. Aí pra fazer marketing, pra fazer outras coisas ali, tipo, não sei como é que funcionaria, né? Mas aí, tipo, rolaria perderia um dinheirinhos aí, provavelmente. Então não é tão simples assim. Esse que é o foda. Tipo, eu também concordo que no esquema de temporada seria, de certa forma, melhor. Mas não significa que o anime ele seria melhor, né? Tipo, agora a Toei Animation decidiu, tipo, abrir os cofres, né? Pra investir em One Piece, né? Que tava precisando fazer. Tomou vergonha na cara. Mas também não era uma certeza. Antigamente não era certeza. E a gente sabe disso olhando pro anime como é que tava antes. O Oda capotar na metade do processo tentando fazer um mangá acabar. Mesmo sendo Diferente One do Piece. anime, que não tinha quase que nenhuma pausa, o criador do mangá, o Eiichiro Oda, ele tinha infinitos problemas que poderiam fazer com que ele pausasse, né? Ele poderia tirar uma pausa de uma semana pra descansar, ele poderia ter que viajar, ele poderia ficar doente, ele poderia tirar férias, e sendo o fato de que ele lançava tipo um capítulo por semana, obviamente que em algum momento, os caras lançando o anime sempre, em algum momento, o anime ia chegar no mangá. Outras histórias já tiveram esse mesmo tipo de problema, como por exemplo Naruto, jovens, e vocês sabem que sempre que o anime nessa época tinha esse tipo de problema, os caras eles tinham três opções. A primeira, que era a opção mais lógica, né, que era os caras pensarem em uma outra solução pro mangá não chegar perto do anime e eles não terem que ficar inventando moda, tipo, a gente poderia pausar, fazer os episódios diferentes em outro estilo, colocar cenas novas, a gente poderia fazer o anime dividido em temporadas, e a gente tem as outras duas opções que geralmente é a que os caras seguem, né, que é a segunda, tentar fazer o Oda fazer o mangá mais rápido, que não era uma opção possível, né, senão os caras iam acabar matando o velho e ele não ia conseguir terminar o anime, e a terceira opção, que era fazer o anime ser mais lento, pra que assim ele não alcançasse nunca um mangá. A partir do pós-time skip, jovens, isso se torna uma das coisas mais poderosas do anime de One Piece. Uma obra que mudou quase que completamente, tanto no anime, inclusive, quanto no próprio mangá. Cara, vou dizer uma coisa aqui, que pra mim, o erro não é eles diminuírem o ritmo na animação. O erro é a maneira como eles fizeram. Porque tem diálogos que são inúteis que eles esticam. Cenas que são bobas que eles esticam. Tipo, coisas que eles introduzem cenas novas que não agregam em nada. Só pra esticar. Então, tipo assim, se eles conseguissem, de certa forma, aumentar o episódio, mas agregando com algo, ou, tipo, tentando fazer ser interessante pra quem tá assistindo, é uma coisa. Ou não, tipo, fazer a pessoa sentir que tá assistindo
o negócio e ela tá 5 minutos na mesma cena. Se fosse assim, beleza. Mas só que não é. Tipo, quando vem a cena de drama, o Dressrosa tem muito disso. Vem a cena de drama, tipo, começa a musiquinha, tipo, tem a cena do personagem, tipo, o momento dele, tipo, perplexo. Aí depois, tipo, uma cena, tipo, um fundinho meio seco, assim. Aí, tipo, a trilha sonora. E aí, tipo, vem outro personagem aparecendo e, tipo, aí fica mó tempão, tipo, uns 30 segundos assim, o personagem encarando nada com uma cara de perplexo ou de impressionado com, sei lá. Enfim, tem muito disso, mas tem muito, tipo, várias, tipo, esticada com essas cenas. Pra tentar comer o máximo de tempo de episódio. Isso é cansativo pra caramba. O anime de One Piece, desde a época do pós-time skip até os dias de hoje em geral, possui o costume de, tipo, pegar capítulos... Eu tô vendo o início ainda de One Piece. Espero o remake. Não, sacanagem. Assistir se você quiser. Tu tá em qual EP? Eu estou acompanhando o anime de One Piece. O último episódio foi o do Garp, foi uma parada assim. Foi o do Kobe. Não vou dar spoiler. Provavelmente tu já viu, porque essa merda foi pra lá e pra cá. Mas vamos seguir. Que o Oda faz de 16, 20 páginas, pegar 12 dessas páginas e adaptar como um episódio de anime de 22 minutos. Eu já falei isso daqui infinitas vezes, mas isso faz com que o anime fique chato, Não vi nada? enrolado pra então vou ficar caramba, quieto. e com muitas cenas completamente desnecessárias. Isso, inclusive, também aconteceu com o mangá. Eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês, jovens, um exemplo de como o Oda fazia uma página dupla há mais ou menos 10, 15 anos atrás, por exemplo. Na época em que ele tinha mais liberdade, em que ele fazia um mangá de uma forma mais limpa, sabe? Como uma obra que... Nunca pegou nenhum spoiler de One Piece, moleque. Sai desse vídeo. Sai desse vídeo, volta daqui a pouco. Depois tu aparece aí. Tinha o seu próprio ritmo, sua própria forma de ser construída. As páginas duplas eram bastante bonitas. A gente muitas vezes tinha uma página dupla de um quadro só pra poder mostrar um cenário ou alguma coisa do tipo, coisa que hoje em dia quase não existe. Se vocês forem pegar como são as páginas duplas de One Piece hoje em dia, jovens, fica até um pouco difícil de você saber por onde você começa a ler o bagulho. Tudo é extremamente mais poluído, cheio de balão de diálogo, cheio de falas, um monte de personagens na tela de uma vez só, em cenas em que isso nem seria necessário. Porque pensem comigo na ideia de que em uma página gigantesca como essa, muitas vezes, jovens, a gente tem tipo 3, 4 personagens que estão conversando ali que realmente... Se bem que antigamente, no caso, tipo, ele mostrou um exemplo de 2 cenas mais simples e aqui ele coloca, tipo, cenas onde é pra mostrar mais informações, né? Mas enfim, realmente, tipo, One Piece acaba falhando nesse sentido no mangá, que ele acaba ficando meio poluído com a quantidade de informação. Mesmo assim, é bonito pra cá. É importante. Mas nessa mesma página a gente tem tipo 8 personagens que não estão fazendo nada. Eles estão só ali falando umas falas inúteis ao fundo, fazendo pose, fazendo gracinha. Esse monte de personagem tá aqui, junto com esse monte de quadro, tudo apertado, como se fosse tipo apressado pra poder caber tudo no mesmo lugar, porque o anime de One Piece hoje em dia é mais lento. Se os caras vão fazer 12 páginas se tornarem um episódio de 22 minutos, o Oda... Aquela cena ali do encontro dos bainhas, tipo, deles todos reunidos, uma parada assim, acho que é por isso que tem aquela cena ali. Tem que se virar pra poder colocar Olha eu querendo proteger One Piece, eu tô tentando lembrar daquela cena ali, desculpa. Vamos seguir. o máximo de conteúdo possível em 12 Não páginas. dá, pra não que dá. assim o anime tenha alguma coisa pra adaptar. Então essas páginas aqui que já parecem meio enroladas e cheias demais de coisa, que na realidade se vocês forem olhar não tem nada acontecendo aqui. Essa cena aqui é foda, porque essa cena aqui é mais importante a informação do que realmente a batalha. Isso aqui é tipo uma cena de fanservice. Cena de fanservice. Informações importantes e lutinha, basicamente isso. O importante aqui são as informações. Isso aqui esquece. Isso aqui tu esquece, ó. O importante é você ler isso aqui, ó. Isso aqui, ó, você tem que entender isso aqui, ó. É importante disso aqui tudo, tá ligado? É os balãozinhos. Esquece o resto. Quando você passa esse tipo de página pro anime, elas viram 1 milhão de cenas gigantescas que depois vão ficar muito mais enroladas quando chegarem no próprio anime. E aí, como eu disse pra vocês, vamos pro arco de Dressrosa e pensem no quanto isso impactou na história. Um arco cheio de personagens, cheio de coisa pra acontecer. Tinha episódios, cara, que você assistia e você sentia que tava vendo o bagulho no 0.25 de velocidade. É um episódio inteiro pra poder ter 3 golpes de uma luta que não andou pra lugar nenhum e corta, vai pra uma outra luta. As Luta do Zoro. Sabe quando fala isso, eu lembro da luta do Zoro, cara. Luta do Zoro não, o corte, né? lutas ficavam cortando todas no meio, aparecia um monte de personagens que você nem lembrava direito quem que era o personagem. Fora o fato de que quem assistiu, jovens, One Piece em sua época de pós-time skip, deve se lembrar da forma maravilhosa como os caras faziam o começo dos episódios de One Piece, que era praticamente uns 5 minutos de episódio pro episódio começar. Primeiro que já tinha 2 minutos e meio de abertura que passava mais lento possível, aí depois disso, ainda entrava uma bosta de um narrador que fazia um resumo do anime pra poder explicar. Eu nunca vou entender o fato. Isso porque a abertura ainda tinha spoiler do episódio. Ainda, cara, tipo assim, era uma das paradas mais malucas que eu já vi. É tipo assim, o início já é lento. Aí tem a abertura de 2 minutos, porque não tinha ending, né?
Tipo, a abertura, era a abertura e ending juntos, né? Vamos dizer assim. Era a abertura junto com a ending. Aí eles, tipo assim, mano, eu não entendo. Até hoje eu não entendo do porquê. Eles colocaram um resumo do episódio na opening. Mano, cara, isso é maluquice. Isso era tudo pra eles não fazerem mais opening, vamos dizer assim. Tipo, tentar fazer mais coisa na opening. Né? Cara, eu ficava incrédulo com isso. Eu falava, mano, como assim? Tipo, se eu quisesse escutar a música, eu não podia, tipo, a determinada parte do episódio, eu não queria ver, porque eu queria ver o episódio e não queria tomar spoiler. Eu tinha que parar de ver a cena da abertura, mano. Porque era basicamente um resumo do episódio que eu ia assistir, pô. Então, pra que eu vou assistir o episódio? Tipo, no episódio, sei lá, 642 de One Piece, entrar um narrador e explicar: Luffy e seus amigos, que são piratas, estão aqui no meio do mar, no Novo Mundo, procurando pelo tesouro que foi deixado pelo rei dos piratas, Gold Roger, e blá, blá, blá. E um monte de outras coisas que você pensava, meu Deus, será possível que na cabeça do pessoal da Toei, alguma pessoa aleatória ia ligar a televisão no Japão, ver que o bagulho tá no episódio 600 e pouco, e pensar, nossa, que maneiro, vou começar a acompanhar hoje, com essa animação aqui, com esse traço maravilhoso. As pessoas iam olhar e falar, nossa, que vontade que eu tenho de assistir 600 episódios disso. Não é possível uma coisa... Ah, mas eles não pensaram a longo prazo, né? Com certeza eles pensaram. Eles só pensaram, faz aí. Faz aí pra gente vender. A gente precisa vender mangá. Faz essa merda aí. dessas. Só precisa fazer anime Só precisa fazer anime. Só faz. Como? Não sei. Questão de ritmo, eu poderia dizer que era tudo do pior jeito possível. Principalmente se a gente for pensar também no segundo ponto que eu tinha falado, né? A consistência. Isso se aplica muito nos personagens da história em geral, jovens. Que eu posso exemplificar pra vocês no arco de Dressrosa com dois deles, Kyrus e Rebecca. Esses aqui são dois personagens muito queridos por mim no mangá em geral. Meu querido Kyrus. Ambos têm uma história bastante triste e pesada em geral, né? Eles são pai e filha que foram separados, a mãe capotou em algum momento, tem toda uma história muito triste com o Doflamingo e tal. E no mangá, toda essa história triste deles é mostrada em um flashback super pesado, cara, que pega alguns capítulos e tal e chega a aparecer uma vez, duas no máximo ali na história, sabe? Aparece uma vez pra poder apresentar o flashback e depois a gente só vê alguns takes dele ao longo do arco e uma última vez ali no final do ato, pra poder fechar tudo de uma forma bonita. Os caras, eles viram que essa história triste apareceu na história uma vez, que o pessoal gostou, que era uma história tensa, ou seja lá qual foi a estratégia deles, e decidiram que eles iam colocar esse flashback todas as vezes que eles tivessem a oportunidade. Não, vocês não estão entendendo. Eu não tô falando do flashback Ficam reclamando do Naruto no balanço, da raposa na vila? Porque eu tô ligado nisso aqui também. passar uma vez ou outra. Cada um tem o seu passado sombrio, né? One Piece tem o Kyrus, né? O passado do Kyrus, no caso. Ou aparecer uma ceninha de vez em quando pra você lembrar da história triste da Rebecca e do Kyrus. Não, eu tô falando que esse flashback apareceu tanto no anime, que teve pessoas que começaram a desgostar dos personagens Rebecca e Kyrus, porque toda vez que eles apareciam na tela, você começava a pensar, meu Deus, não, cara, vai passar de novo a bosta do passado triste da Rebecca, eu não aguento mais. Era ridículo. A parte da animação, eu acredito que eu não preciso nem dizer pra vocês, né? Horrorosa. Em todos os quesitos possíveis. Eu tenho certeza absoluta que em algum lugar... Tipo assim, eu achei... Na primeira vez que eu vi no anime, no caso, eu achei o drama, eu achei pesadão. Pesadão. Quando eu fui ver no mangá que eu vi era mais rápido, mas eu achei mais denso. Tipo, mesmo ele sendo mais rápido, eu achei bem mais denso do que no anime. E olha que, tipo assim, quando você pega as cenas, no caso, vamos dizer assim, um pouco mais dramáticas no sentido pesado, né? Quando você tem um ritmo um pouco mais devagar, pra você ir, tipo, ir mastigando também aquela cena ali, vamos dizer assim, tipo, você vai, tipo, pegando um pouco mais de... aquela sensação, né? Tentando entrar mais na pele do personagem. Só que, tipo assim... No mangá, eu achei, tipo, que ficou na devida proporção. No anime, ficou bom, mas, tipo assim, eles começaram a repetir também bastante. Então, acabou meio que diluindo a importância desse flashback, cara. No YouTube, jovens, deve ter algum canal super estudado em animação, em como funciona a produção de animes e mangás famosos em geral, que deve saber o que aconteceu exatamente com o mangá de One Piece nessa época. Porque eu juro pra vocês que na época em que eu tava assistindo o anime dessa forma, na minha cabeça eu pensava que, tipo, talvez, sei lá, o One Piece tivesse parado de vender bem, o Oda perdeu tudo, tá tendo que hipotecar a casa, tá trabalhando de graça, e o mangá não tá conseguindo render dinheiro, por isso que o anime tá feio, porque eu realmente não consegui entender, cara. O anime antes do time skip era muito bonito. Claro, ele não era muito bonito em todos os episódios, mas ele era bastante consistente em algumas coisas. Agora no pós-time skip, chega a ser skip. Não, calma lá. Tipo assim, ser consistente é uma coisa. Ele era e não era, né? Ele era e não era. Tipo, ele também era meu termo. Aqui no pré-time skip era tipo o meu termo. Tinha momento que tava, tinha momento que não tava. E era em questão de uma semana pra próxima. No pré-time skip, eles simplificaram várias coisas e pioraram em relação à consistência que tinha no quer dizer, pós-time skip, pioraram nesse sentido. Além das cores muito fortes, que ficavam deixando mais evidente ainda, tipo,
como é que tava os erros em relação ao traço. Nossa, cara, é tipo, sei lá, tipo, não sei o que aconteceu também. Tá, ele só trancou as portas e falou, tá bom, isso aqui é o suficiente de verba pra cada episódio. Agora se vira. Esquisito, cara. Não sei se foi a mudança de traço, mudança de diretor, um monte de outras coisas que foram Pode ser acontecendo, também, porque, mudança de pra quem não diretor. sabe, jovens, como eu disse pra vocês, o anime de One Piece, por ser feito pela Toei Animation, já era bem propício a de ter umas mudanças meio bruscas e esquisitas. Pra quem nunca notou, por exemplo, o próprio anime de Dragon Ball Z passou bastante por isso, né? Porque ao invés de ser Muito. um anime feito por temporadas separadas e tal, o anime de Dragon Ball Z, assim como One Piece, era feito semanalmente. Então peguem um dia pra vocês poderem ver, por exemplo, e pesquisem no Google Dragon Ball Z Goku diretores. Mano, pega no caso, tipo, tu coloca isso também e coloca Goku versões, no caso, tipo, acho que diretores não, tipo, desenhistas ou designers, que no caso vocês vão ver vários modelos, assim, tipo, de Goku diferentes, tipo. Tipo, um diretor pegava num episódio, depois ia pra outro, depois ia pra outro, tipo. Eram várias versões do Goku diferentes. Tipo, várias. Tipo, todo mundo já deve ter noção disso. Tipo, não era simplesmente a produção simplificava, não. Tipo, era o estilo de cada um. Era muitos. Vocês vão perceber um detalhe, que cada Aqui, episódio aquele que mesmo tem, ó. Pera aí, deixa eu ver. Não, esse aqui aqui, ó. Pera aí. Não. de Dragon Ball, ele era dirigido por um diretor diferente, que era pra poder o negócio mesmo, sair mais isso mesmo, rápido tá e os caras certo. poderem lançar semanalmente. Então, cada episódio de Dragon Ball Dá pra ver já, tipo, a diferença, no caso, tipo, do traçado de cada um. Vamos seguir. é tipo um diretor com um estilo característico muito diferente pra Uhum. desenhar. É muito louco isso. Claro que esse é o tipo de coisa que você com certeza absoluta não nota quando você é criança. Mas se vocês forem reassistir Dragon Ball Z, por exemplo, vão notar que tem um monte de episódios aleatórios que o Goku tava completamente diferente de um episódio pro outro. Tipo, a cara dele mudava, o traço, os Tem músculos, muito. tudo. Isso também acontece com One Piece, só que em partes menores. E nessa época do pós-time skip, era impressionante, cara. A cada 10 episódios, 2 deles eram bonitos. Então, se você tava num momento que tava uma luta super épica, Acho que ele tá meio forte. Acho que a cada 10 episódios, um era bonito. Era muito triste, mano, em relação nesse sentido. Tipo, a consistência e a produção, caraca, mano. Mataram muito. Em Dressrosa, eles começaram a engrenar um pouco, melhorar nesse sentido. Mesmo assim, ainda tava mal. Só a partir de Wano que realmente eles tentaram melhorar o anime de One Piece. Aí depois de Wano teve a Egghead, que aí tipo, deu uma crescente legal, né? Que a gente achou que ia continuar assim, que era ser maluquice se continuasse assim. E realmente era maluquice, né? Tanto que eles tiveram que dar uma pausa. acontecendo no arco, infelizmente você tinha que aceitar o fato de que, provavelmente, das próximas 10 lutas maneiras que você ter na história, talvez uma dessas lutas que você gosta bastante possa ficar zica. Possa ter um episódio ali que vai ter, tipo, uma cena, 2 que vão ser bem animadas, o resto, enrolação, ritmo ruim e mais enrolação por cima, bem empacotadinho pra você. Pois é, ser fã de One Piece naquela época provavelmente não era muito fácil, né, jovens? Ainda bem que os tempos mudaram e hoje em dia a animação de One Piece é pica, a gente tá tendo alguns remakes muito legais, tem a série da Netflix, tem o mangá, que graças a Deus o Oda tá aí com um pouquinho mais de saúde, e hoje em dia parece que ele tá desenhando um pouco mais devagar, né? Ele dá umas pausas às vezes. Graças a Deus que as coisas têm melhorado Graças a nos últimos Deus mesmo, tempos. cara. Mas fica aí Graças a Deus meu pedido mesmo. de socorro pra Toei. Por favor, Toei, faça um remake algum dia do arco de Dressrosa. Pô, mano, uma vacina, um dos meus arcos favoritos, mano. Mas enfim, gente. Cara, pra mim One Piece tinha que ter remake até Dressrosa ou até talvez Holy Cake. Eu acho que Dressrosa seria o suficiente. Se o remake de One Piece for só do pré-time skip, tá bom. Mas se eles conseguirem fazer até a Dressrosa seria legal. Mas eu acho que o que vai acontecer vai ser igual tipo o que tá acontecendo com o arco dos Homens Peixe. Eles estão fazendo o remake, eu acho que vai ser até o pré-time skip completo. Vamos dizer assim, acho que vai ser o pré-time skip completo, talvez. E esse remake que eles estão fazendo agora da Ilha dos Homens Peixe, eu acho que vai até, no caso, Holy Cake. Eles vão tentar melhorar nesse sentido. Tipo, tirar as enrolações, tirar as cenas desnecessárias e, tipo, embelezar as coisas, né? Tipo, tem uma coisa ou outra que nesse remake que dá pra se comentar se tá melhor ou não, mas aí é outros 500. E vocês que estão assistindo aqui, o que vocês acham? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais, tchau, tchau. Fui! Bom, família, esse foi o vídeo longo, né? Vídeo longo. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta o que vocês acham do arco de Dressrosa no anime, né? Eu gosto do arco de Dressrosa, mesmo, tipo... Eu gosto e desgosto, né? Aquele negócio. Eu gosto do arco, mas ele tem muitos problemas. Foi um dos motivos de eu ir pro mangá, foi porque era muito enrolado, né? Tipo, e fui em Dressrosa. Até então eu tava assistindo tranquilão. E aí, tipo, tava tão enrolado que eu decidi ir pro mangá. Foi esse um dos motivos, né? Enfim. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Tipo, comenta também, né?
pra saber como é que interagir aqui com vocês. Aproveita, deixa o like, se inscreve para aquela fortalecida e segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. E também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link está aqui embaixo. Só lembrando, a live é a partir das 4 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!